Olá, você já assistiu vários filmes de terror, aonde contém histórias de palhaços macabros, com aspecto extremamente esquisito? Aqui neste conto não será diferente, você verá o quanto é sinistro, o que estas criaturas diabólicas podem realizar, justamente por ser ruins. Embora isto possa ser impossível de se fazer, quando se trata de palhaços assustadores, é uma questão bem aplausível e delicado, que se pode realizar, ou seja, evitá-los, os mesmos por perto. Quer descobrir o que significa sonhar com um palhaço assustador? Venha comigo. Era uma vez, numa cidade muito pacata no interior do Rio Grande do Sul, havia um menino, por nome de Luiz. O seu apelido é Luizinho, porque o garoto é muito pequeno, sua idade aproximava os 10 anos. A criança tinha inocência, que nunca imaginava haver no mundo tanta maldade e resquícios de crueldade. Seu coração puro sempre queria ajudar as pessoas à sua volta a resolver os seus problemas, ou seja, seus amigos do colégio, onde frequentava diariamente. Todos os dias, ele esperava o ônibus, perto de sua casa numa parada, juntamente com seus colegas, que moravam no mesmo bairro. Sempre, às 6h30 da manhã, estava lá. Dentro da sala, o moleque é exemplar, estuda muito e nada tira a atenção da matemática, física e química, as matérias que ele mais é apaixonado de verdade. Não sei por que obtinha tanto afeição por estas disciplinas, porque seus pais na infância nunca gostaram destas citadas. Voltando para casa, ao meio-dia, se sentava na mesa com seus dois irmãos, gêmeos. O mais gordo era Miguel e o outro mais esbelto é Alexandre. Os dois nem pareciam que eram seus germanos. Seus pais eram tão legais com eles, que, ao se deparar com os pimpolhos, abraçavam, beijavam e sorriam e diziam: "Vocês são especiais para nós, gostamos muito de vós." O coração de Luiz palpitava ardentemente de emoção, por entender que os seus progênies o amavam muito, queriam o seu bem. Ao contrário de seus conhecidos que sempre falavam mal de seus pais, argumentavam o quanto os tais possuíam estigmas autoritários e simplesmente não davam aquilo que os pirralhos queriam. Mas, na verdade, os progenitores destes bacuris eram extremamente rígidos, porque queriam criar humanos de valores, não gaiatos sem um pingo de decência ou responsabilidade. Os indivíduos não compreendiam aquilo que seus genitores queriam que os tais aprendessem, para serem cidadãos de boa conduta. Durante 8 horas seguidas, Luiz trabalhava junto com seu pai numa loja de brinquedos, aonde era de costume sempre conferir os bonecos, para assim poder vender, colocando na prateleira. Seu procriador é dono desta loja, já faz 20 anos, sempre tratou os seus clientes muito bem, só se ouvia elogios por parte dos compradores dos produtos. Era mais ou menos 2 horas da tarde, uma nova encomenda tinha chegado. Eram palhaços do mal. A escultura era tão bem feita, que pareciam que estavam vivos. O menino estava muito surpreso, porque nunca tinha visto algo tão bem feito como estes casquilhos. Possuíam olhares tenebrosos, tremendamente assustadores, davam muito medo e tinham uma risada muito estranha. Seu antecessor nunca tinha comprado umas janotas como estas, bem estruturadas, parecendo de verdade. Guardaram no depósito os fantoches. Era 8 horas da noite, fecharam a loja e foram para casa. Chegando em sua residência, a mãe do infante, e esposa do gerador do mesmo, disse para os dois: "Amo vocês, que bom que chegaram." As crianças estavam ansiosas pela chegada de vós. O homem deu um abraço em sua mulher e disse: "Eu te amo, querida, meus descendentes também." Abraçou-os muito bem. Entrando dentro de sua casa, a mesa estava pronta, com bastante comida. Que coisa linda! Sentaram-se todos, deram graças e começaram a jantar. Havia suco de uva, sorriam e conversavam muito. Enquanto isto, os palhaços do mal começaram a abrir as caixas, onde estavam, e ligeiramente começaram a dar gargalhadas e quebrarem tudo dentro da loja. Saindo daquele lugar, foram para a calçada e encontraram um mendigo pedindo esmola e enfiaram uma bomba dentro do saco. Um morador de rua disse: "Obrigado, cavaleiros." E os dois riam sem parar. Quando estava a 1 quilômetro de distância, os explosivos fizeram um estrondo. O mendicante foi assassinado. O quarteirão ficou todo coberto de sangue. Todos os órgãos do esmoleiro ficaram de fora.
As pessoas que passavam por ali, estavam chocados de ver o Sacomão, muito ferido e morto, estirado no chão, não sabiam o que tinha acontecido, cochichavam tentando entender o ocorrido. Depois dos palhaços assassinos caminharem uns 3 quilômetros, chegaram num posto de gasolina, abriram os tanques e fizeram vazar toda a gasolina, que foi esparramado pelo chão. Agora restava apenas pôr fogo, e foi exatamente isto que fizeram. Aquele local ficou todo queimado, e muitos trabalhadores lá dentro estavam jantando, faleceram torrados. Estes bonecos foram indo em diante e viram um homem tentando estuprar uma mulher, passaram a faca no saco escrotal, aonde começou a sangrar e o bandido gritava, só dava para ver os testículos pularem. Um dos robôs esmagou aquilo tudo. A garota saiu correndo de medo. Gritava desesperada dizendo: socorro, ajuda-me. Havia um guarda naquela região. Ela contou tudo para o cara, que foi de encontro aos tais assassinos. Os mesmos não tiveram dó, avançaram um em cada lado do homem, um enfiou uma navalha no pescoço do cidadão e o outro furou com a tesoura os olhos do homem, ficou no chão atirado, como um porco para matadouro. Naquele momento os 2 palhaços assustadores davam gargalhadas diabólicas, estavam aterrorizando a cidade, ninguém podia detê-los. Os miseráveis eram seres muito ruins, espalharam terror pela cidade. Os moradores das regiões, no qual os tais tinham passado, chamaram bombeiros e policiais. Os civis foram à cata das máquinas e não o acharam, estavam perscrutando uma forma de averiguar o caso, porque ninguém via nada. Os agentes estavam pensando, como poderiam achar estes assassinos em série? Havia uma caverna num mato ali por perto, e barulhos de lobos, pareciam que os palhaços estavam passando naquele local, e abrindo os animais e escarnecendo os bichos covardemente. Era assombroso e terrível o que estes fantoches estavam fazendo pela cidade, e ninguém os achava. Alberto, um delegado muito renomado da cidade, disse para os seus inferiores: soldados, devemos conseguir gravações por toda a cidade destes seres, para descobrir quem são eles. Talvez sejam palhaços assassinos do espaço sideral. Falou Roberta, uma soldada. Pode ser mesmo. Falou o superior dela. No dia seguinte Luiz teve sua rotina normal, e quando juntamente com seu papai, chegaram no local de trabalho, viram o inesperado. A loja estava toda bagunçada, os brinquedos todos quebrados e havia muito prejuízos. Neste ínterim, o dono do estabelecimento ligou para sua esposa e disse: vou ter que chamar os mastins. Por que, querido? Falou a esposa. Vândalos entraram no meu empório e destruíram com todo o bazar e levaram as mercadorias e outros destruíram. Meu Deus! Exclamou a consorte. O pai do Luiz teve um prejuízo de 500 mil reais. O pequerrucho disse: o que significa sonhar com um palhaço assustador? O pai do garoto diz: não sei, mas não deve ser coisa boa, veja o que aconteceu conosco. O homem ligou para a polícia e chegando os beleguins, começaram a notar tudo aquilo que o indivíduo estava falando. Um dos oficiais perguntou: o senhor tem câmera em seu estabelecimento? Sim. Disse o cidadão. Podemos pegar a fita? Perguntou o delegado. Fiquem à vontade e torço e que vocês encontram estes ladrões sem vergonhas que fizeram isto com este meu negócio que já faz anos que possuo e não foi fácil adquirir, conquistei com muito esforço, nada veio de graça. Quem estes criminosos pensam que são? Os esbirros adquiriram todas as fitas e olharam uma por uma delas, não entendiam o que eram aqueles bonecos, rindo e fazendo algazarra, por toda a cidade, nunca tinham visto algo tão parecido. Roberta disse: delegado, o que pode ser isto? Ainda não sabemos. O sargento Guimarães estava muito inquieto até que resolveu falar. Senhor. Sim, oficial. Falou o seu superior. Penso que são inteligências artificiais, sendo controlados por cidadãos altamente inteligentes, inventaram estes bonecos para praticar seus crimes, sem mesmo nós sabermos quem são eles. O senhor se lembra do Rodrigo, um criminoso, hacker que conseguia rastrear todo mundo? Me lembro. Falou o comissário. Pode ser ele, mas também, outro suspeito pode entrar nesta lista, o Rafael, aquele que criou uma inteligência artificial, e foi preso, por matar por meio dela centenas de pessoas. Mas ele está preso.
falou o xerife. Adriana, comandante do pelotão, disse: estes caras são gênios, eles podem controlar tudo dentro da prisão mesmo. Deveríamos dar uma olhada neste local e descobrir como fazem. O delegado disse: vamos. Você quer saber como terminou esta história? Não perca o próximo episódio, e não se esqueça de se inscrever, dar uma curtida, comentar e ativar o sininho, assim você estará nos ajudando a produzir mais vídeos como estes. Obrigado pela colaboração de todos, até logo!